Good morning, people. Welcome back. Vamos falar hoje um pouquinho sobre travel, algumas palavras essenciais e também algumas dicas a terem em atenção. Let's go, follow me. Então temos airport. Airport, okay, is a place when people take a plane, right? Take a plane, right? You have the word hotel. Okay, hotel is a place when people sleeping. Okay, you have taxi and cab. So taxi is using around the world. Cab is more common in USA. Ok? Então o cab é muito usado nos Estados Unidos, por isso é que eu pus a imagem de um táxi amarelo. In fact, eles chamam de yellow cab. Vocês entendem agora porque é que é yellow cab, né? Posso usar táxi nos Estados Unidos? Pode, mas o cab é mais comum. Mas vocês poderão vir a algumas partes a dizer táxi também, só para saber. Ok, you have a ticket. Ok, como estamos a falar de travel, então vai ser um ticket relacionado com viagem, né? Mas pode ser um ticket também de um ingresso para um concerto. Neste caso estamos a falar de travel, então vai ser um ticket relacionado com travel, tá bom? Temos também passport. Ok, o passport tem muito que se falar. O passaporte vai variando de país, né? Para país, como é que ele vai ser formado. Temos também luggage, então luggage, às vezes pode ser chamada também suitcase, é isto, esta mala de viagem, tá bom? Ela pode ter várias maneiras de ser usada, né? Normalmente tem este negóciozinho, né? Mas se tiver aquele também, sem isto, também vai se chamar luggage na mesma, desde que seja a sua mala de viagem, vai chamar-se luggage, não interessa o formato, tá bom? Outra coisa é o map, todo mundo conhece o map, né? Então, o map, nós conhecemos até por causa do Google Maps, né? Pode ser pelo Google Maps, pode ser pelo mapa tradicional de papel. Como neste caso estava a falar de travel, então este mapa vai ser o mapa do airport, tá? Então, esse mapa vai ser assim. Inclusive, este mapa que eu estou dando aqui o exemplo é de Orlando International Airport Terminal, tá? Então, pode acontecer, nós temos um mapa do aeroporto quando é muito grande, tá bem? E chama-se também map. You can say airport map ou just map, dependendo da situação, o que é que o mapa vai ser, tá bom? Very good. E em Daniel temos uma coisa muito importante, né? Que é restaurant, tá? Se for britânico é mais difícil, né? Eles dizem restaurant. Mas vocês não precisam falar de maneira tão difícil. Podem falar americano, restaurant, tá bom? Very good. Algumas dicas têm em consideração com o travel e o trip. Eu vejo muita gente errando aqui, né? E uma resposta longa seria tipo que o travel é muito usado quando você está a viajar ou no aeroporto ou quando está viajando. Mas podemos aprender de maneira ainda mais fácil ainda. Por exemplo, qual é o mistake usando o travel do trip? Mistake is quando a pessoa pega no travel faz um countable. O que é uma countable? Uma countable é algo contável. Quando você usa a palavra travel, porque travel trip, caso não saibam, significa a mesma coisa, viajar. Mas quando você usa o travel como contável, está errado. Olha aí o exemplo, incorreto. I took many travels last year. Porquê? Porque many é contável. E talvez faça um vídeo futuro entre a diferença entre o many e o much. Ok? Então, se tu vai usar o many, não pode usar o travel, porque travel é algo incontável. Tá? Então, qual seria a forma correta de usar o many? I took many trips last year. Ou seja, eu fiz muitas viagens no ano anterior. Reparou? Então, uma dica que eu posso usar, o travel é usado como verbo, uncountable, none, e trip for specific journeys, ou seja, nós vamos usar o trip para jornadas específicas, sobretudo as curtas. Tá? Eu planei no ano passado eu viajei, trip. Eu estou a pensar em viajar para o ano, trip. Eu acho que vou viajar com a minha família no final deste mês, trip. Ok? Agora, eu quero viajar muito. Oh, I want to travel so much. Viu? Então, o travel vai ser usado como incontável e o outro podemos meio que sim dizer como algo contável, mas para jornadas específicas ou para viagens específicas. Continuando, outros erros que eu vejo muito é o seguinte: using the wrong preposition in frase. Isto é um erro bem clássico, tá, pessoal? Porque nós dizemos que eu estou indo para o aeroporto ou para dentro do aeroporto, né? E a palavra in, em inglês, significa isso, só que não pode ser usado, porque eles não têm essa expressão. Por exemplo, I'm going in the airport. Errado, porque o in é usado
para locais específicos, né? Eu quero encontrar com você no McDonald's, então até aí usa in, mas usando o go ainda dá a entender erradamente que parece estar aí para dentro, literalmente, né? Não para dentro do local, tá bom? Então qual seria a forma correta de dizer que eu estou a ir para o aeroporto? I'm going to the airport. I'm going to the airport. E por que é to? O to é como ser do ponto A e para o ponto B, ou seja, lugar físico, então não vamos usar o in quando é para dentro, neste caso, vamos usar o to, que fica mais interessante, tá bom? Não é que possa ser errado, mas evita conflitos e confusões, então seria mais interessante o to quando nós deslocamos, por exemplo, de casa para lá, tá bom? Very good. Outro mistake muito comum, mixing past, present e future tense, é um erro muito comum de confundir o presente, passado e futuro. Por exemplo, falar de que ontem, né? Yesterday I go to the museum. Errado, se é ontem não é go. É went, conforme vamos bem embaixo. Yesterday I went to the museum. Por quê? Porque de cima eu estou a dizer ontem e eu ir ao museu. Não é eu ir, eu fui. Ontem eu fui. Então não é go, went. Se fala yesterday é ontem. Yesterday ou last night, went. Se vai usar o go, não pode usar o yesterday. Dizia I go to the museum. Né? Aí já fica a diferença. Então não confunde, se vai falar no passado, vai falar no passado, se fala no futuro, vai falar no futuro. Então, cada tempo no seu tempo, tá bom? Não misturar os dois. Outro mistake muito comum, not using polite forms of... E este, pessoal, é muito comum errar, seja para que nível da pessoa for, desde basic to advanced, tá? Por quê? Porque em inglês o give não soa muito bem, não é muito polite, mas em português a gente usa, olha, eu quero o menu. Nós falamos assim, né? Eu quero menu. Mas nós não podemos dizer desta forma. Give me the menu. Parece que eu estou exigindo da pessoa, né? Estou cobrando. Então não vamos ao give me. Never use give me. Never. Só depois vocês são últimos a ser entendidos e não sabem porquê, né? Qual seria a forma correta? Uma das maneiras mais fáceis é could I please have the menu? Could I please have the menu? Tem outras maneiras, teacher? Tem. I would like the menu. Mas esse é um pouquinho mais confuso. Então, comecem a treinando com o could. Ou seja, eu poderia pedir o menu. Could I please have the menu? Tá ótimo, tá bom, pessoal? Thank you so much for listening to this video. I hope you enjoy. Don't forget to follow me and give the like. Então, deixando aí a joinha ou seguir o meu canal ajuda muito. For me, is everything today. Thank you so much. Bye bye, guys.